tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas. A gente vai começar mais uma live hoje do Baforal. Hoje a gente tem os convidados mais que especiais, que é o Tomás e o Jonathan. A gente, pensando, né, na construção, na organização do Baforal, a gente sempre, o nosso intuito era sempre tentar conversar sobre, a partir de saberes que ultrapassassem um pouco, né, dessas normas acadêmicas, científicas. Então, falar sobre saúde, falar sobre corpo, falar sobre gênero, sexualidade, a gente sempre pensou de falar além desses conhecimentos que já são estabelecidos dentro da academia. E aí a gente acabou convidando algumas pessoas, artistas, ilustradores, é, performances, né? Pessoas que fazem performances. E para essa live a gente convidou o Jonathan e o Tomás. O Jonathan eu já conheço há algum tempinho, o Tomás eu conheci esse ano, a partir do Jonathan também. E eles são ilustradores e eles vão falar um pouquinho deles. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco, meninos, e falar um pouquinho sobre a vida de vocês, sobre essa experiência de vocês também como ilustradores, como artistas, né? Mas também sobre como isso faz parte da vida de vocês. Quem quer começar? O Tom começa. Eu sou o Tomás, eu desenho os Pássaros Rebeldes, que são quadrinhos LGBTQIA+, e eu sou formado em letras, sou professor também de literatura, redação e português para alunos do nível médio, e comecei a fazer os Pássaros Rebeldes em 2006. Não publicava, mas era realmente assim, naquele momento que eu demorei para me entender gay, demorei para poder entender minha orientação sexual não hegemônica, como está lá na coisinha de divulgação da live. Mas quando eu entendi, de alguma forma, precisava processar isso e lidar com isso, eu comecei a desenhar para mim. Depois foi para um blog, aí foi para um blog próprio, e agora eu estou publicando no Instagram e estou seguindo com isso. E é isso. E são tirinhas que falam, que buscam de alguma forma fazer com que a gente possa rir de nós mesmos também, mas com um protagonismo que seja LGBTQIA+, mesmo. Então, que a gente consiga rir também das coisas que pra gente não tem graça nenhuma e que a gente consiga se identificar. É isso. Sua vez, Joe. Muito bom. Me chamo Jonathan, mas a maioria me chama de Joe. Eu sou estudante de Ciências Biológicas na USP de Piracicaba, na Exalc. Tenho o contato com os desenhos, eu administro a página Desabafos do Joe. É uma página, assim, bem ainda acanhada, assim, mas que ela teve como iniciativa a partir de sessões de terapia, que eu tive o privilégio de ter a oportunidade de ser consultado com o próprio Michel, que aqui está como mediador. E como um dos caminhos da terapia, eu recorri aos desenhos. Assim. Sempre tinha mania de desenhar, de me expressar. E alguns que eu acho assim que possam colaborar em relação à expressão bem, que eu não machuque alguém ou que eu não desperte algum gatilho, eu publico nessa página. Então, existem centenas de desenhos guardados ainda que não estão na página do Joe, lá dos desabafos do Joe, e é assim que eu atuo atualmente e é um alívio para mim, principalmente no momento que está acontecendo isso, é bem confortante. Ai, lindo, maravilhoso. E a gente, aqui da organização do Baforal, a gente fez as exposições virtuais, né, com as artes do Tomás, do Jonathan, estão lá no site do CEPAS, que eu acho fantástico, acho maravilhoso o trabalho de vocês. E já conhecia, né, algumas das ilustrações do Joe, e foi muito interessante que quando eu conheci as ilustrações do Tomás, sabe, quando você vê assim, você fala, nossa, interessante, gostei do BenTV, gostei do desenho, mas aí depois, quando eu fui escutar as suas explicações, né, como que você trouxe, né, como que você construiu esses personagens, nossa, sabe quando, assim, ultrapassa, assim,
Ai, que bom. as explicações, que eu achei de uma sensibilidade gigantesca, assim, sabe? Porque parecem bem desenhos, assim, que ingênuos, vamos dizer assim, né? Bem, mas quando você começa a fazer uma reflexão um pouco maior a partir das suas explicações, eu falei, nossa, é genial mesmo. Nossa, Michel, E, obrigado. de nada. Tomás, como que foi para você? Quando que você começou a desenhar? Quais foram suas referências, suas primeiras referências? Assim, primeiro, obrigado, e obrigado também pelo convite, tá? De estar aqui nessa live com o Jonathan, que eu admiro imensamente. E eu comecei a desenhar realmente de criança mesmo, sabe aquela história típica, né? Então, eu sempre, para mim, eu não lembro de um momento em que eu não desenhava, mas nunca foi muito pensando para os outros, assim, né? Então, eu mais ou menos, enfim, desenhava para mim, às vezes mostrava para umas pessoas, desenhava os amigos da escola também. E aí eu fui começando a ler, e lia Maurício de Souza, e aí fui começando a descobrir Tirinha, Quino, o autor da Mafalda, que a gente perdeu esse ano, o Calvin Haroldo, e uma série de quadrinhos assim. Eu falei, pô, isso aqui é fantástico. Paralelamente a isso, foi que eu fui mais ou menos me entendendo gay mesmo, né? Então, eu de alguma forma quis me expressar de alguma maneira, né, para poder também lidar com tudo isso, mas eu tive referências fora dos quadrinhos nesse aspecto, né, porque não tinha nenhum quadrinho com personagens gays que eu conhecesse. Tinha o Rock Hudson, que era uma brincadeira, era uma coisa meio uma palhaçada, por assim dizer, que era maravilhoso. Mas quando eu penso em referências, eu penso em não sei, assim, Vera Verão, por exemplo, para mim é uma referência que é tão importante, foi a primeira pessoa em que eu pensei, sabe? Então, Jorge Lafon, né? Para mim foi uma referência tão significativa, assim, em vários momentos eu me pegava lembrando daquela pessoa, não sei se ela se denominava drag ou como mas eu pensava, tem muito poder nisso e eu tenho alguma coisa que parece com essa pessoa. E depois fui assistindo uma série chamada Will and Grace, que aí quando eu vi aqueles personagens gays ali na TV, e passava assim em algum canal, e foi aí que teve assim aquela coisa do saque, assim, eu falei, poxa, eu tô dando risada disso, ao mesmo tempo são personagens fantásticos para mim, e eu sou isso também. E aí pronto. Então acho que foi aí que juntou desenho com arte, com sexualidade. Eu falei, poxa, eu posso fazer uma coisa parecida com isso também. É isso. Maravilha, Tomás. E eu acho que eu tenho uma experiência semelhante, assim, sabe? Eu também, como um menino gay, eu me enxergava, assim, eu sempre gostei muito de histórias em quadrinhos, sempre gostei muito de tirinhas e tudo, né? E, inclusive, eu comento com o pessoal que eu fui alfabetizado, né, com histórias em quadrinhos. Então, foi a primeira literatura que eu tive contato, né? Ah, E, e aí, quando você acha que começa a se desenvolver, assim, você começa a buscar, acho que, referenciais, né? Eu acho que nesses lugares onde você está lendo, então, eu buscava, assim, pessoas parecidas comigo, então, que talvez tivesse um pouco daquilo que eu estava sentindo, daquilo que eu estava passando, não só como um menino gay, mas como uma pessoa não branca, como uma pessoa, um brasileiro, né? Uma pessoa que não, às vezes não se encontrava ali naqueles personagens que apareciam nas histórias em quadrinhos internacionais. E eu acho que a partir também de outras questões também a gente vai buscando essas coisas, né? Eu acho que depois como adulto eu comecei a buscar muito isso, né? É, histórias em quadrinhos nacionais, tirinhas nacionais. Eu acho que com a internet também outras coisas, né? Se abriu assim um amplo leque, né, para a gente ter acesso a pessoas que fazem muitas ilustrações, quadrinhos, e tudo mais, mas que às vezes a gente não tinha, né, acesso à produção deles, né? Inclusive pessoas LGBTs. Eu acho que isso é muito importante. E tanto você quanto o Jonathan, vocês produzem muito e a partir do Instagram, né? A partir das redes sociais, né?
E como que é, assim, para vocês? Como que é utilizar a internet? Vocês também têm acesso a outros artistas, assim, pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook? Como que é para vocês? Então, a relação que eu tenho com o Instagram, ela era mais como um diário, assim, porque eu lembro que na época que eu comecei a publicar mesmo, meu próprio celular ele tinha uma memória muito curta. E eu falava, eu tenho esses desenhos, os desenhos eram praticamente desabafos, praticamente não, são desabafos, e não são só desabafos por causa do desenho. As pessoas mais próximas a mim, o Michel, o Tom e outras pessoas bem mais próximas, elas sabem que eu escrevo nos desenhos de uma maneira que as pessoas elas não conseguem entender. Então, aqueles rabiscos e tudo ali são escritas relacionadas ao meu sentimento e que tem ali histórias escritas, desabafos muito profundos e que talvez nem eu consiga mais decifrá-los, assim, porque virou emaranhado. E era uma maneira de eu colocar para fora. E então, o Instagram ele se tornou um local para eu depositar esse diário, assim. No início nem foi com o intuito de me tornar maneira de ilustrar nem nada, era realmente um diário, assim, porque eu achava bonito, queria compartilhar, muitas pessoas se identificavam até com as frases que eu colocava, e a frase ainda é muito pequena comparado ao que o desenho queria dizer, o que eu tinha escrito ali. Eu queria poder sentar com as pessoas e falar, então, esse desenho foi por causa disso, disso, disso. Mas é aquela questão de eu acompanhava algumas pessoas, eu sempre me toquei muito com personalidades do Instagram, vamos dizer assim, que faziam esses desenhos, inclusive os desenhos do Tom, eu achava uma sacada muito boa, assim, de ter uma continuidade dos personagens, uma linha de histórias, assim, então uma coisa ligava a outra, eu achava muito interessante isso. E outras pessoas também que eu vejo publicando e expondo, porque exige coragem. Tem até uma colega aqui da universidade que ela até mencionou assim e falou para mim que ela queria ter essa coragem de fazer desenhos e expor assim, porque ela falou que aquilo era necessário coragem. E eu nunca tinha me ligado disso, assim, porque é uma forma de você se mostrar, né? Então, é mais nesse sentido. Vou falar? Sim, sim, muita coragem. Não, eu acredito que é isso, né? Qualquer produção nossa, né? Eu acho que atravessa muito essa questão do que nós somos, né? A gente acaba, para dividir, eu acho que é se expor, né? Se colocar numa exposição onde pode vir qualquer coisa, né? Não só um elogio, mas pode vir também questionamentos, críticas, né? E para você, Tomás, como que foi? Eu acho que minha relação com rede social ela é meio ambígua, assim. Eu acho que é muito legal, então eu comecei usando o Orkut, naquele boom do Orkut aqui no Brasil, achava o máximo, tive blog antes de ter o blog dos pássaros, eu sou bem desse começo de internet. Mas quando começou a virar uma coisa parecida com trabalho, aí essa tensão de se expor para mim ficou pior, porque antes eu estava mostrando para meus amigos, por assim dizer. Então agora é uma relação mais ambígua e claro que dá medo, né, de você fazer alguma coisa que possa magoar alguém, por exemplo. Hoje em dia ainda tem a questão do cancelar também, que já gera umas coisas, né? Mas eu acho que no geral é mais a questão de magoar alguém mesmo. Então quando você está se expondo, por exemplo, tem tirinhas que fazem graça de assumir para a família. E então, assim, às vezes eu fico pensando, poxa, se algum parente meu vir isso e pensar, nossa, foi assim que você se sentiu, algo do tipo, sabe? Então, a gente fica, no meu caso, eu fico assim meio, enfim, para mim ainda é uma relação ambígua, mas eu me sinto melhor. E quando o Joe fala de coragem, eu concordo 100%, porque eu acho que é um pouco de coragem, um pouco de loucura ou de não se importar tanto assim, sabe? Porque geralmente não acontece nada demais. Geralmente, enfim, todo mundo, até pessoas se identificam também com aquilo que a gente está sentindo. Então, eu vejo vários posts dele, por exemplo, e eu fico assim, poxa, sabe, podia ter sido. Parece que ele me conhece, enfim, ele me conhece, mas parece que foi sobre mim, parece que foi. Então, eu falo que legal isso, que podia ter sido feito por mim se eu fosse ele, né? Então, mas eu acho que tem esse lado mesmo de você se expor. Agora, também, a gente colhe muita coisa maravilhosa, né?
quando a gente faz isso, o trabalho, às vezes, ele consegue se retroalimentar e você se nota quanto mais você posta, mais fácil é postar. Então, tem isso. Sim, totalmente, totalmente. Eu acho que tem essa questão também, né, de às vezes a gente postar coisas que são tão íntimas, são tão pessoais, né, e aí acho que como o Joe falou, né, de será que alguém não vai perceber do que se trata, né, ou talvez vai achar que é com ele, né, tem essa questão também do cancelamento, né, de às vezes a gente está expondo uma questão que talvez seja um problema, por exemplo, ou um desrespeito com alguém que às vezes a gente nem sabia, né, que era. Acho que tem muito disso. E eu não sei, eu como eu sou psicólogo, né, então essa parte da arte, das histórias em quadrinhos, eu acabei carregando também para minha vida profissional, para minha vida acadêmica, e eu acho que foi muito, muito, muito rico, assim, sabe? Então, diversas vezes eu me senti assim, sabe? Acolhido, representado em histórias em quadrinhos, eu acabei trazendo isso para minha forma também, né? De trabalhar, e eu vejo muito resultados positivos em relação a isso, né? Então, principalmente na questão de saúde mental, eu percebi essa questão comigo, né? Primeiramente, então, de às vezes você lê uma história em quadrinho, tem um personagem gay ali, e às vezes eu acho que quem não é heterossexual, não é cisgênero, acho que sabe disso, né? O quanto esse processo ele é turbulento, né? Por dentro. Não é uma questão simples, né? Não é uma questão tão simples de se identificar, de da gente saber do que se trata. Eu acho que quando a gente lê uma história em quadrinhos, talvez parece que essas coisas vão se organizando e aí você olha e você fala assim, nossa, acho que eu sou isso aí, sabe? Eu acho que é isso que é exatamente isso que eu tô sentindo. E aí, quando a gente traz para a saúde mental, eu também percebo isso, sabe? Hoje em dia tem muitas produções na internet, mas também tem muitas histórias em quadrinhos falando sobre ansiedade, depressão, ou sobre outros temas, né, da saúde mental, de estresse e tudo mais. E para vocês, como vocês acham? Vocês acham que também interfere nisso para vocês, na saúde mental, em como vocês lidam, né, com essas questões de preconceito, de estresse ou de ansiedade ou de depressão? Posso falar? Para mim foi fundamental, na real. O desenho veio como uma válvula de escape desde muito novo, assim. Eu passei durante minha vida por alguns traumas bem pesados relacionados tanto à violência de todo tipo, e isso me causou muitas sequelas psicológicas e tudo mais, tanto que demorei até para recorrer a uma terapia. E os desenhos, eles eram uma válvula de escape justamente porque eu queria falar sobre tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava vivendo e não podia falar, era aquele medo, não podia denunciar as coisas que passavam por questão de opressão mesmo, e eu, por ser novo, assim, não tinha noção dos meus direitos em relação à violência doméstica com a minha família, por exemplo, né? Sobre abusos e tudo mais. Então, a única forma que eu tinha, né, para não morrer, assim, e escapar nesse contexto, eu recorria à escrita. Só que eu sempre fiz, eu lembro desde criança, eu desenvolvia escrita por código. Ou eu mudava a palavra, começava uma palavra aqui, começava a palavra no final da página. Ia fazendo intercalado, assim, várias formas. E o desenho depois veio como recurso para que eu pudesse expressar de uma maneira a sintetizar, assim, sabe? Compactar um sentimento, porque isso é muito trabalhoso, eu percebo isso, tanto pelo desenvolvimento, igual o Michel falou, a gente se desenvolver através dos quadrinhos, através de textos curtos, como o Tom também, que também desenvolve tirinhas muito curtinhas, que tratam de uma temática, às vezes, muito, muito grande, e a gente tem que pegar o teor assim imenso daquele assunto e tentar colocar em uma frasezinha assim, ou um simples desenho. E isso é muito complexo, isso demanda muita eu percebo isso em energia, né? Eu acabo escrevendo bastante, riscando bastante,
E até essa questão de ser cancelado, de ser julgado, ou até despertar gatilhos, né? Por exemplo, eu já desenhei, quando eu passei por quadros depressivos muito grandes, a ponto de chegar no nível de autodestruição, assim, sabe, autodestrutivo, né? De tentar cometer suicídio e tudo mais. Eu fazia uns desenhos muito pesados, assim, e às vezes quando vinha esses pensamentos, eu recorria a desenho também. E é um tipo de material que eu não vou publicar, né? Porque a gente tem que ter essa responsabilidade até social eu tenho esse cuidado comigo, não sei se às vezes é um cuidado exagerado, mas eu me preocupo muito com isso. E a gente, quando a gente torna público nossos desenhos, a gente tem que pensar o que a gente vai despertar nas pessoas, né? Se vai despertar a melancolia, ou a tristeza, ou a depressão, ou um gatilho maior, né? Então, eu sempre tomei muito esse cuidado, por isso que é muito enxuta, às vezes, a página, e eu tenho um catálogo imenso de desenhos, mas acho que isso é muito importante, a gente sintetizar os sentimentos de maneira que não machuque ninguém, machucar não é nem sentido nem só sobre sexualidade, mas machucar a, a, a existência de alguém por causa da raça, também por causa do seu gênero, ou também pelo sentimento que ela tem em relação à relação psicológica, né? Então, eu achei isso bem importante. Falei bastante. Mas é isso mesmo. É. Eu vou só complementar uma coisa que o Joe falou, assim, é muito curioso isso, né? Em tese, a pessoa está só se expressando e ela, em tese, tem o direito de se expressar, ela tem o direito de falar aquilo que ela está querendo botar para fora. Mas é tão louco como a gente, de fato, precisa dessa responsabilidade, né? Porque as pessoas, ainda mais você em rede social, as pessoas vão se identificar com você e se você apresenta para elas uma possível solução ou um possível retrato, essa identificação pode ser levada a outro nível, que é uma coisa que a gente não gostaria, digamos assim. Então, eu acho massa que você tenha essa preocupação, assim. Eu sei que às vezes ela pode, né, enfim, talvez parecer exagerada ou não, mas acho que meus artistas favoritos, eles são muito esses que de alguma forma vão colocar aquilo ali, mas não vão parar ali de alguma forma, sabe? Então, eu tenho uma brincadeira no Instagram que é autoajuda aleatória. Então, assim, você pode ter um problema que não tem solução, mas assim, você tem que criar alguma coisa, qualquer coisa que seja. E uma vez eu postei um personagem que estava com uma nuvenzinha na cabeça e ele estava se sentindo nevoado. E aí muita gente escreveu até por DM também, falando, poxa, eu também tô assim e tal. E foi muito legal ver isso, que as pessoas estavam sentindo isso, mas bateu essa preocupação de estar mais sendo, que eu acho que pode ser importante também, né? A pessoa se identificar com aquilo, não é nada tão grave assim, mas bate essa coisa do tipo, poxa, será que eu não posso propor alguma coisa? E aí eu propus lá, quando você tiver com a nuvenzinha na sua cabeça, você bate um leque e você se abana e tira essa nuvem e acabou. É uma solução que não é real. Assim, não vai resolver nada, mas se te fizer dar risada, ou se aquele personagem no qual você estava se projetando tiver resolvido isso de alguma forma, é como se a situação talvez tenha ficado um pouco mais leve, digamos assim. Então essa responsabilidade que a rede social traz sobre literalmente todo mundo, mas principalmente sobre artistas, é bem curiosa, né? A pessoa não vai no trabalho de Joe necessariamente somente quem decide, quem viu sobre ele numa revista e vai comprar o livro dele, e vai ter na casa, vai folhear antes. A pessoa pode estar na internet, vivendo o dia dela, tomando café, e de repente ela vai ver aquela imagem. Então, o que você faz com isso, né? Mas eu acho bem legal. Eu acho que Joe consegue fazer isso muito bem, porque pelo menos na página dele eu me sinto assim muito representado e ao mesmo tempo não sei. É essa sensação que a arte dá mesmo. Ah, fico Sim, feliz. sim, sim, eu sinto isso também. É muito interessante que, como vocês falaram, né, essa responsabilidade que a gente pode pensar como também uma ética, né, de o que eu estou fazendo, mas é muito legal de, por exemplo, na página do Joe, eu rolar ali e ver questões que também passam por mim, sabe? Por mais que talvez não seja aquilo que ele estava pensando na hora que produziu, quando me toca, né? E acho muito legal, tem uma frase que eu estava lendo um livro um tempo atrás, é impossível você tocar sem ser tocado, né? Mas é você olhar e falar, nossa, me senti assim há um tempo atrás, já estava me sentindo.
e talvez sejam por motivos diferentes, mas talvez ali aquelas estradas se encontrem, né? As estradas, elas de alguma forma elas conversam, né? Eu acho que a arte ela faz muito isso, né? Ela faz muito esse encontro. E eu não sei se o Tom ele tem essa experiência, mas eu acho que a arte ela também ela ajuda a traduzir algumas coisas, né? Não só sentimentos, mas eu acho que por exemplo, quando a gente fala sobre preconceito, sobre discriminação, ou sobre saúde mental mesmo, né? Como que por exemplo, eu estava comentando sobre essa minha experiência como profissional, utilizando histórias em quadrinhos, ilustrações como profissional, porque eu acho que é quase que um atalho para você, às vezes, conversar sobre algum assunto que talvez vai demorar. A linguagem, às vezes, não dá conta, sabe? A linguagem falada, a linguagem escrita, às vezes, não dá conta, e às vezes a arte ela tem esse atalho. E aí, não sei se o Tom, como professor, né, de formado em literatura, em letras, se ele pode falar sobre isso, eu sinto isso, né, de quanto a arte, às vezes, ela funciona como essa conexão direta com algumas coisas, né, então eu lendo depois as artes do Tom também na página dele dos Pássaros Rebeldes, aí, algumas coisas, sabe, quando você chega e fala assim, é exatamente isso que a gente estava falando, sei lá, eu li num livro de 300 páginas e ele sintetizou em uma tirinha, sabe, de 3 quadros, 4 quadros, né? E o que vocês acham, né? É esse atalho que a arte às vezes dá, não só para sentimentos, mas para temas, né? Para assuntos. É isso, eu acho que a arte faz isso mesmo, né? Ela tem essa mania de lidar exatamente com nossos sentimentos, quer seja através de uma risada ou de não. E tem também, eu acho que o caso, você está entrevistando tipo, duas pessoas que são ilustradoras, trabalham com quadrinhos, a gente tem imagem também, né, pra gente. Na literatura a gente tem a figura, a linguagem figurada, que é exatamente para criar uma imagem, para criar um desenho pra gente. Então, se eu falo que alguém é uma flor, isso eu consigo fazer isso num poema e ser de alguma forma real. Eu estou criando uma figura de linguagem, né? Só que nossas figuras são desenhos. Então acho que isso a gente consegue centrar e juntar muita coisa. Mas Michel, essa coisa de às vezes pegar uma coisa que tá existindo no mundo e reduzir e tal, é quando a gente sente que a gente arrasou, sabe? Não é sempre, não é fácil, Uhum. é aquele momento que a gente sente assim, poxa, eu acho que isso aqui rolou muito, né? Isso aqui e tudo ajuda, né? Qualquer suporte que você tenha, né? No meu caso, eu tenho meus personagens, eu é, eu tenho uma confiança que as pessoas vão tentar acompanhar um pouquinho os personagens e aí elas vão entender certas coisas. Tem as alegorias também. Então, no caso dos Pássaros Rebeldes, quando veio esse nome, era somente uma tira de dois personagens gays conversando. E aí um amigo viu na faculdade também de letras, ele fazia francês, e ele falou essa frase: o amor é um pássaro rebelde que não se pode domesticar, que é uma frase da ópera Carmen. E aí eu não falo francês, não aprendi francês depois disso, mas a frase era em francês e começava com l'amour. Eu falei, eu vou criar então um pássaro rebelde chamado l'amour, que vai representar o amor. Isso para mim facilita tanto, porque eu tenho essa alegoria, e aí na faculdade também eu estudei um pouquinho de tragédia grega, e aí criei o coro grego, que é esse personagem que fica representando um preconceito, representando esse senso comum tão danoso às vezes. E quando você coloca isso em imagem, as coisas se tornam mais concisas, como você falou, mas também mais fáceis um pouco para a gente. E mais administráveis na nossa vida pessoal, na minha opinião. Então, nos meus quadrinhos eu sei que o coro grego não vai ganhar nunca. Eu sei que ele pode ser assustador, mas ele é patético também. Então, assim, é o tipo da coisa que você consegue se vingar um pouco da realidade através da arte, através do que você está produzindo, né? Então, acho que esse aspecto, de alguma forma, para a saúde mental, acho que acaba sendo muito interessante você ter um espaço de expressão, mas também de reconstrução de um mundo. Pode ser através de alegoria, do que for. É isso. Sim. Eu acho muito incrível isso que ele fala, que o Tom falou, sobre a importância
a gente expressar até pela imagem, né? Porque acaba criando uma conexão, tanto através das falas, como através dos desenhos. Eu mesmo não via desenhos com personagem de cabelo cacheado. É uma coisa muito simples, é uma coisa muito simples, é sutil, é um cabelo diferente. Mas que eu me sentia incomodado, assim. Tanto que quando eu comecei a fazer, eu falei, não, vou fazer meus personagens com cabelo cacheado. E eu percebia que muita gente, até com cabelo cacheado, falava, nossa, parece que sou eu, assim. Via me perguntar, pessoas que eu não sei nem quem são. Me mandavam um DM, falavam, seus desenhos são muito bonitos, parecia até que era eu, por causa do cabelo e tal. Eu ficava, caramba, tô fazendo para mim, como um relato pessoal, assim, os desenhos. E tem gente sendo tocada por isso, entendeu? Eu fiquei, como é importante a imagem, além da fala, além da escrita. E como é importante a representação em todos os âmbitos. Tanto que tem uma imagem, falando dentro da temática LGBTQIA+, eu lembro que eu estava em casa, assim, eu não estava, e era uma época de parada, assim, e eu não estava colaborando com nada, assim, sabe? Eu estava vivendo minha vida. Daí eu tomei consciência de como era importante, assim. Tem pessoas morrendo, né? Tem gente lutando por esse direito, tem gente que está lá na batalha e tal, que lhes privam o direito de viver, simplesmente. E eu pensei, nossa, eu não vou fazer nada, sabe? Eu não vou colaborar com uma sociedade melhor. Eu falei, como é que eu posso colaborar? Daí eu fiz um desenho, e eu dei imediatamente a frase, até um desenho que fala, o seu preconceito se hidrata do meu sangue, assim. Que era como eu tinha a percepção de que era tão absurdo os acontecimentos que a gente acompanha, que parecia que o sangue que era transbordado fazia até bem para os opressores, sabe? Porque parecia que era sair impune isso. Então eu fiz isso, eu lembro que alcancei uma repercussão bem grande, assim, e eu percebi, nossa, realmente dá para eu atuar de alguma maneira nessa causa, sabe? Então eu fiquei bem, mesmo eu achando que eu não poderia fazer nada, que eu não podia atuar de maneira nenhuma, mas pelo menos com o desenho eu consegui, assim, e foi bem no dia da parada, falei, meu, preciso fazer alguma coisa, preciso também fazer alguma manifestação para pessoas que são tão oprimidas, né, nessa nossa sociedade. Sim, e eu percebo também, até por conta da internet, a gente tem acesso a esses tipos, a esses conteúdos, mas também a esses artistas, né? Então, eu vejo que poucas pessoas. Teve uma época da minha vida que eu também fui blogueiro, igual o Tom. Então, e a gente pesquisava sobre isso, né? A gente pesquisava sobre representatividade, principalmente LGBT, nos quadrinhos, né? Principalmente nas histórias em quadrinhos e nessa questão dos nerds, das nerdices, e a gente via que não só não haviam personagens, mas como também não haviam artistas que produziam, né? Ou que não tinham aonde, pelo menos, publicar, né? E aí, acho que com a internet isso também muda um pouco, né? A gente percebe, então, por exemplo, tive contato com artistas travestis, pessoas trans, meninos gays também, meninas lésbicas, e aí você começa a também conhecer outros mundos, né, a partir disso. A partir dessas histórias que são contadas a partir da arte, né, e que às vezes você não vai ver na TV, às vezes não, né, acho que nunca você vai ver na TV, pelo menos não na TV aberta, não na TV direcionada para todo mundo, e também não vai ver nas histórias em quadrinhos, principalmente essas mainstream, né, que a gente vê nas bancas de jornais e tudo. E aí eu acho que quando a gente consegue, sei lá, ver essa produção, por exemplo, do Tom ou de uma mulher travesti que desenha, que faz um desenho sobre essa esse processo que ela teve, né, da vida dela, você amplia um pouco o seu mundo. Eu acho que isso também contribui para a questão da sociedade, né, da sociedade de conhecer, porque às vezes a gente acredita que o preconceito ele é um preconceito, não só em relação à orientação sexual, à identidade de gênero, mas também à saúde mental, a diversos outros, a raça, né, eu acho que também contribui para que a pessoa conheça esses mundos e perceba que, assim, existem e são pessoas ali, né? Às vezes, se a gente não conhece,
eles não existem. Se eu nunca vi, ele não existe, né? Eu acho que isso também contribui muito, né? Eu acho também. E é engraçado, assim, você estava falando, lembro que você perguntou mais cedo sobre referências, né? Eu falei as referências lá de trás, falei, mas assim, hoje em dia é tanta referência boa que a gente tem, né? E eu acho que até quando Laerte, que é essa pessoa que conseguiu um boom tão grande, né? Um sucesso tão grande, é, passou pela transição e foi... A minha sensação é que Laerte foi ensinando para a gente que acompanhava Laerte uma série de coisas que ninguém sabia e foi passando por todos os termos, sabe? Da época do crossdresser, Laerte se dizia crossdresser, aí depois foi para outras nomenclaturas e a gente aprendendo junto com aquela pessoa que a gente sempre amou desde pequeno, a gente curte quadrinhos e tirinhas. Eu acho que isso teve um significado muito grande. E ver pessoas hoje, assim, sabe, a produção de Luísa Lemos, por exemplo, é uma produção, assim, sabe, que me faz bem. A minha sensação, eu não... Se você for olhar nos posts dela, eu vou estar lá, sabe, sei lá, comentando, provavelmente é uma coisa muito empolgada, porque me faz bem real, assim, eu quero ter desenhos dela perto, assim, a minha sensação é que é como se fosse uma super-heroína para mim. E eu acho que a rede social, pegando também um gancho com o que você perguntou, principalmente algumas como o Twitter, por exemplo, que imagem não é tão importante assim para o Twitter do que os textos. Imagem eu falo do artista, né? Eu acho que isso permite que a gente também conheça esses outros artistas que talvez eles tivessem uma apresentação que a pessoa pensasse, ah, eu não sou como aquela pessoa, porque é uma pessoa gay afeminada, é uma pessoa trans que não passa como o gênero com o qual ela se identifica. Então, de alguma forma, você está vendo aquele quadrinista, aquela pessoa ali arrasando no trabalho, e então isso facilita um pouco, assim. De repente, você já está admirando, compartilhando coisas de pessoas que estão ali contando sua própria história, está aprendendo horrores com alguém que veio por esse outro tipo de afeto, né? Por essa paixão pelo trabalho e tudo mais, e não passou pelo filtro do preconceito à primeira vista, digamos assim. É importante também essa percepção, como é importante a exposição desses artistas, dessas pessoas, dessas personalidades, para que desfaça esse medo, né? Eu fui criado num ambiente bem religioso, bem muito machista e, enfim, né? Uma coisa bem opressora. Eu tinha medo, sabe, da comunidade LGBTQIA+, e tal. Chegava perto, assim, quando me deparava, ficava... Não era medo, eu achava que ia acontecer alguma coisa, porque o discurso propagado nesses ambientes em relação a pessoas LGBTQIA+, é de que você tenha medo, que não são... Tem até uma música do Caio Prado, não sei se é não recomendado, já ouviu falar? E ela é muito boa porque diz justamente isso: impróprio para uso, pervertido, e a forma como é descarado, assim, as pessoas veem essas pessoas, mas não como humanos, né? Parece que elas se transfiguram em outro tipo de ser por causa desse preconceito exacerbado dentro das religiões, principalmente, né? Em ambientes muito tradicionais, que propagam não só esse tipo de preconceito, mas também o machismo, também institui padrões de beleza muito estabelecidos, torturando desde homens a mulheres, também crianças que têm que se comportar de uma determinada maneira, usar determinados tipos de roupa, e até se expressar através da arte também é uma forma dita como preconceito, né? Você desenha, calma, não, vai lá, vai jogar bola, sabe? Então, é um problema bem sério, assim, e tem que ser disseminado, e tem que surgir artistas imensos, assim, personalidades, para que as pessoas percebam, calma, né? Então, essas pessoas, elas não são aquilo que me disseram, elas são incríveis, são fenomenais, elas fazem filmes, têm um talento imenso, nossa, escrevem um livro fantástico. E eu estou vendo essa mudança no decorrer do tempo, né? Eu passei pela época do Orkut, época do Flogão, não sei se vocês lembram, Fotolog, nossa.
E não tinha essas coisas, era tudo muito bem titulado e existia até uma separação desse tipo de público. Por isso que eu acho muito legal vocês falando isso e realmente é muito relevante. Estou contemplado em ouvir vocês falar sobre isso. Apesar das cutis, todo mundo coroa aqui, né? Todo mundo da época do, né? Falar HPG aqui, todo mundo sabe do que se trata, né? Os novinhos não vão saber. Mas eu acho muito legal, e é legal, Tom, que você falou da Luísa, e eu acompanhava o Instagram dela, né, da Transistorizada, e aí eu encontrei com ela no Beco dos Artistas, e aí acho que ela ficou com um pouco de medo, que eu falei, meu Deus, sabe aquele desespero, de você estar vendo uma pessoa que você admira muito, que o seu trabalho na frente, mas é isso, né, de você se conhecer outros mundos, conhecer outras realidades e perceber que elas são tão importantes, né, não são só importantes, mas você escutar de um outro lado, né, porque geralmente quando a gente vê, por exemplo, falas, trabalhos, escritas, né, ou personagens feitos da população LGBT, geralmente é de um outro olhar, né, sempre do olhar heteronormativo, cisnormativo, né, e geralmente é ou objeto de pesquisa, né, ou é a interlocutora, o interlocutor, e quando você vê essas pessoas como protagonistas produzindo as coisas, é uma outra forma de você conhecer esses mundos, né, essas vidas. E uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês também é sobre saúde mental, né? Que eu vejo muito isso na arte. Então, na época que eu fazia a graduação, a gente já teve contato, por exemplo, com a Anise da Silveira, que já no final da década de 40 ela já falava sobre isso, né? De o quanto era importante você ter a arte como um estímulo, né? Para que as pessoas se socializem, para que as pessoas produzam coisas. E a gente percebe muito isso, essa dificuldade ainda da nossa sociedade, né? De lidar com isso, de não só conhecer, mas também de lidar com as demandas que cada pessoa tem, que cada pessoa exige, por exemplo, dentro da sua individualidade, né? E eu vejo que a arte ela ajuda também a conhecer um pouco sobre isso, né? De que tudo bem não estar bem, de que todo mundo passa por tristezas. Então eu vejo também que nas artes de vocês isso também traz um pouco sobre isso, né? De que existe dor também, existe tristeza, né? Apesar da gente rolar o feed do Instagram e tá todo mundo viajando, todo mundo feliz, todo mundo fazendo coisas maravilhosas, muita gente passa por tristeza, muita gente não, todo mundo, né? E eu acho que a arte também ajuda a gente a ter essa percepção, né? O que vocês acham? Fala aí, Diogo. Começa aí. Não, eu acho muito interessante essa ajuda através da arte. Tanto que se as pessoas observarem, né, meu Instagram, as artes iniciais, ressalvo algumas só, elas são rabiscos muito rápidos. Elas não têm muito detalhe, elas são muito rápidas, porque eu consigo ver a periodicidade do meu estado mental por esse feed, assim. Eu percebo que antes eu era, sabe, era rápido e terminava em 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, pronto. E eu postava logo para eu não me criticar, é isso que vai e tal. E daí eu fui vendo como o desenvolvimento tanto da terapia, como também me autoconhecendo, né, alcançando alguns objetivos, alguns planos que eu gostaria, buscando autoconhecimento através de meditação e tudo mais, eu fui vendo que os meus desenhos foram ficando mais pacientes, sabe? Porque requeria mais paciência. Tem até uma mandala que eu fiz, nossa, eu levei tanto tempo, eu fiquei e refletindo. Era a mesma reflexão de antes, só que antes era praticamente vomitada aquele desabafo, assim, e através do desenho. E agora eu tenho um pouquinho mais de calma, sabe? E quando aparece, às vezes, um rápido, é porque era uma válvula de escape também que foi necessária.
E na saúde mental isso foi muito essencial, porque era a maneira de eu expressar. Eu não expressava só com isso, eu expresso escrevendo. Estou com um projeto de um livro aí, ele está em andamento, eu pinto quadros e escrevo e cuido de plantas pra caramba, e tem aqui na faculdade um monte de coisa que eu estou fazendo parte agora. Então, tudo isso são artes de diversas maneiras, né? Até para arrumar meu quarto, eu gosto assim, com detalhezinhos. Para mim, tudo isso é a arte de você se importar, é contemplar é arte, falar, se expressar. Mas essa do desenho é que foi a corda chegando no fundo do poço e me puxando, assim, porque se não fosse isso, eu não sei como eu estaria hoje. Tanto que tem alguns desenhos, tem até um aqui que eu deixei separado, que eu achei que ia chegar nesse momento, que é esse aqui, ó. São só rabiscos, bem fortes, e eu escrevi ansiando pelo dia em que respirarei de verdade. É meio estranho, parece que você não respira, então, né? Mas era aquele conceito mesmo, né? De respirar, eu quero respirar de verdade, eu não sinto que eu respiro. E foi um rabisco, foi um desabafo, porque parecia que era aquela aflição e tal, bem síndrome do pânico e tudo. E eu vi que como os desenhos me ajudaram completamente no autoconhecimento, na forma de expressão que eu sinto. Boas amizades também me proporcionaram também a possibilidade de conversa com o Michel, com o Tom, por exemplo, sempre tendo aqueles insights, nossa, era isso, e às vezes faz um desenho lá para completar só. E foi dessa maneira. Se deixar, eu falo pra caramba, né? Pode falar, tô pode com falar. vontade agora. Não, Joe, pode falar à vontade, é bom saber. Eu acho que Jonathan ele tem essa sensibilidade, né? É uma forma até de viver o mundo, assim, que eu acho que não é tão comum. Então é muito legal até saber, e estou muito curioso para esse livro aí, viu? Mas sobre saúde mental, né? Eu acho que é muito louco, assim, porque para mim, assim, meus quadrinhos, eles me salvaram também. É uma coisa, é como o Jonathan falou, assim, eu acho que principalmente em dois momentos muito específicos, e o primeiro foi, de fato, quando eu estava tentando me entender nisso tudo, né? Eu não tinha pessoa LGBTQIA+, ao meu redor. Então, para mim, chegou um ponto que eu tinha Vera Verão na televisão, eu tinha aquela pessoa do bairro que era excluída e havia o boato de que era soropositivo e havia aquela coisa. E então, assim, tinha um pouco esse lado de Jonathan, assim, meio assustador, por assim dizer. E assim eu cresci, então eu poderia ter todas as pistas e as evidências na minha cara, mas meu cérebro não processava que eu poderia ser também como eles, assim. Então, isso foi uma coisa que foi me acompanhando pela minha... E de alguma forma vazava, às vezes, em algumas artes. Então, eu acho muito legal quando eu tive a oportunidade de conversar com um amigo meu, que também fazia uns rabiscos, e a gente analisava nossos rabiscos, se achando o psicólogo, tá? O analista. E a gente fala assim, nossa, olha isso aqui não é... E aí você começa a viajar, mas e através de escrita também. Então, mas quando os Pássaros Rebeldes vieram, foi exatamente quando eu estava me tocando que eu era gay, e que eu estava contando para mim isso, digamos assim. E aí veio aquele sofrimento todo de uma vez, né? Bem na cabeça, assim. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha essa série que eu estava assistindo, eu pensei, tá, em armário eu não vou ficar. Então, foi assim, foi me entender gay, tipo, um mês ou menos para poder falar para meus pais. Falei, olha, vai ter que... Então, de alguma forma, eu já estava adulto também, vamos deixar isso claro, né? Também não estou falando para as pessoas, foi como eu lidei, digamos assim. E aí, enfim, a reação deles, né, que foi o melhor que eles de fato puderam fazer no momento, e a gente tem uma relação boa hoje, mas de alguma forma eu precisava processar aquilo e eu ainda não tinha pessoas LGBT ao meu redor, mas eu tinha um amigo que era gay. Eu falei, E a gente começava a conversar e a gente dava risada de coisas que não tinham graça. Então, assim, os Pássaros Rebeldes nasceram disso e me deram de uma vez só uma possibilidade de lidar com isso, de enxergar o que eu queria ver no mundo
Então, de contar as histórias que eu queria ver no mundo, da forma como eu ia contar, e dar risada, né? Dar risada dessas coisas. Ainda me deu um significado, assim, um sentido de que eu estava fazendo alguma coisa significativa para a vida, né? Para minha vida. Então, eu acho que esse lado terapêutico assim foi fantástico. Hoje eu já criei um padrão na minha cabeça de viver uma situação difícil e a coisa já vai sendo processada mais ou menos como piada, por assim dizer. Então, por exemplo, quando eu contei que eu era gay para meu irmão, eu falei para ele, não sei se ele está assistindo a live, mas eu falei para ele, senta aí na cadeira, tal. Eu vou te contar uma coisa. E ele, o que é? O que é? E ele achou provavelmente que eu estava gozando da cara dele, alguma coisa do tipo. Eu falei, sente. Ele, não, mas pra quê? O que é que você quer? Aí eu falei, tá, eu sou gay. Aí ele, pum, na cadeira. Aí eu falei, tá vendo que eu falei pra você sentar? E assim, e a partir do momento, isso teve uma gracinha na hora, foi engraçado na hora, mas eu falei, vou trabalhar isso aqui numa tira. Então, acabou virando duas tiras diferentes. Uma em que Tom contou para os pais e aí os pais entram em coma, sabe? Outra que ele conta para um primo e o primo está lá super próximo e se afasta. Então, assim, eu acho que chega um ponto que você começa a viver sua vida e coisas chatas que acontecem com uma outra lente, por assim dizer. Então, ainda é chato quando acontece, ainda é desagradável se acontecer. Esse caso de meu irmão especificamente não foi, mas se a gente conseguir exagerar um pouco, encontrar graça naquilo, sabendo que você tem amigos, sabendo que você tem um sistema de suporte, eu acho que isso pode virar um poder. E assim, o que eu penso do que o Joe falou de ser meio assustador, é que assim, agora o assustador sou eu, sabe? E assim, eu quero que seja um pouco no sentido do poder, sabe? Eu acho que é um pouco, acho que esse medo que a gente tinha pode ser esse poder que de alguma forma era rebelde, por assim dizer, ou apenas sendo quem era. É algo que racha certas estruturas e que faz com que as pessoas tenham que se questionar também. Então, até que ponto a gente vai continuar mantendo certas ideias a respeito de masculinidade, certas ideias a respeito, enfim. Eu acho que nesse sentido os pássaros abertos para mim foram fundamentais. E mesmo quando eu fiquei sem postar, por questões de saúde mental mesmo, então encarando tipos de preconceito diferentes e uma série de outras coisas, as ideias nunca deixaram de vir, sabe? Então, assim como o Joe, eu tenho assim minha caixa cheia de ideia. Eu tenho ideia em qualquer canto desse quarto. Se puxar um negócio aqui, vai ter algumas ruins também. Não vou achando que é tudo bom, não. Mas eu acho que isso foi muito significativo. Assim, é uma coisa que eu, pelo menos, tenho para mim como sendo muito, de fato, uma questão que me salvou mesmo, né? Me deu uma arma, me deu um formato para lidar com as coisas. Maravilhoso, Tom, maravilhoso. Sim, e eu acho que a arte ela tem essa potência que talvez outras formas talvez ainda estejam engatinhando, né? Então, eu não sei se a gente pode entrar um pouco nesse debate, mas a arte eu acho que ainda é vista com um pouco de demérito, né? Principalmente dentro da academia, principalmente em relação a como saber, né? Então, só o fato da gente quando a gente estava pensando nessa questão de sarau, né? Então, você dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, geralmente é semana de estudos e aí a pessoa vai apresentar um trabalho escrito com 10 páginas em formato ABNT, ou vai ter um simpósio, ou vai ter alguma coisa. Não que essas coisas não sejam importantes, essas coisas são muito importantes, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, onde a ciência ela é atacada por todos os lados, mas eu acho que não é só isso, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, sobre arte, quando a gente fala sobre ilustração, geralmente assim, aquele povo que faz arte, sabe? Aquele povo de humanos, aquele povo que vende miçanga na praia, que cuida de planta, né? E não consideram como um saber, né? E a gente vê muito isso de produções artísticas, geralmente é uma extensão, geralmente é um adicional no currículo, né? Nunca é uma questão assim de isso aqui produz saber, isso aqui produz possibilidades de existência, né? Então, é muito interessante quando a gente começa a olhar para isso, por exemplo, os desenhos de vocês são produções das vidas de vocês, das existências de vocês, mas também são produções de saberes, né? Por mais que não tenha um referencial bibliográfico ali no final,
tem toda uma questão também que a gente pode trazer, né? Olhando para cada uma daquelas artes, olhando para cada um daqueles temas que vocês trazem. E acho que vocês, né? O Jonathan está na academia, acho que o Tom também já passou por ela. O que vocês acham, né? Sobre essa... Às vezes a gente tenta falar sobre arte e a gente tenta mostrar que a arte ela é super importante. E eu acho que a pandemia ela trouxe também um pouco dessa percepção, né? O quanto a arte ela é fundamental, né? Porque por mais que a gente fale de arte, a gente acaba imaginando só desenho, praticamente tudo que a gente podia assistir trancado dentro de casa durante o isolamento social é produzido por pessoas artísticas, né? Pelos saberes artísticos, né? E o que vocês acham? Vocês acham que a academia ainda tem essa dificuldade de aprender com as artes, aprender com as produções artísticas? Eu gostaria até de... Eu acho muito interessante essa temática, porque eu tive até uma autocrítica. Entrei em um meio conflito comigo quando recebi o convite. Eu ficava assim, eu? Sabe quando você é tão negligenciada essa parte de desenho, quadros e tudo mais, que eu mesmo acabei não dando tanto valor, assim, falei, nossa, mas por que estão me chamando? Eu só faço uns rabiscos e nada demais e tal. E daí eu comecei a observar, eu fiz praticamente uma autoterapia, e eu percebi que minha vida toda foi assim, não valorizando o que eu fazia, assim, nessa parte artística. Pintei quadros de tela mesmo, assim, em vez de eu querer, por exemplo, vender e tal, assim, eu escondia dentro do guarda-roupa prontos, vários, até que uma tia minha mesmo falou assim, dá pra mim e tal. Eu fiz, coloquei uma moldura toda e tá lá na casa dela. Daí eu fiquei, caramba, eu querendo esconder, tem gente que quer pôr na casa, assim. E esse é um exemplo, e tem outros quadros guardados, assim. Tanto qualquer tipo de arte, eu ficava com um pouco de vergonha. Hoje em dia exponho mais, mas tem muita coisa que eu faço que eu escondo, porque eu acho que não é digno de ser mostrado, sabe? Eu tô colocando uma interrogação aqui, sabe? Eu sei que é problemático esse tipo de visão. E dentro da academia, principalmente, né? Porque já tem o risco da utilização de artigos sem muita fundamentação para defender umas ideias meio bizarras, né? Principalmente no contexto desse governo que nós estamos, que vão defender muitos posicionamentos que são absurdos e utilizam artigos para isso. Então, já tem até a comercialização, né, de pago para você se publica o meu artigo e pronto. Então a gente tem até que tomar esse cuidado de onde vem essa fonte e tudo mais. Na arte é uma questão, quando não existe essa verificação de referências nem nada, é só uma expressão sua só, né, colocar entre aspas, você passa por critério de avaliação do estético do que é aprovado, assim, sabe? Tem aquilo que fala, não, isso é tolerável para ser arte, isso aqui não é tolerável para ser arte, isso é tolerável para ser exposto, isso não é. E querendo ou não, eu tenho que lutar constantemente para eu me refutar de, não existe arte bonita e feia, tudo é arte. Então, às vezes eu me questiono mesmo se o meu eu poderia fazer uma moldurinha para pôr no meu quarto, assim, por exemplo, sabe? E, na verdade, hoje eu sei, assim, com bastante questionamentos pessoais, assim, auto-questionamento, de que sim, dá para pôr o que eu quiser, né? E dentro da academia, principalmente, né? É sempre aquilo tem que ser ou de renome, quando tem um renome muito alto, ou aquilo que é visualmente remetendo a alguma coisa do passado, renascimento, alguma coisa assim. Isso é considerado arte, ou como uma coisa muito realista. Mas quando é um esboço, uma demonstração de alguma característica sua, ou até quando você expõe demais o cru, sabe, o nu, ou aquilo que as pessoas não querem ver, que eu considero muito, isso eu tô admirando muito artes assim, as pessoas elas se incomodam de ver, falam, não, tampa aí, tampa essa parte, não quero ver, sabe? Tampa aquele corpo, aquela pintura de um corpo gordo, tampa aquela estria, tampa... Você vê que até os desenhos incomodam as pessoas, não é? Nem são os corpos vivos, mas até os corpos em desenhos estão incomodando as pessoas.
Então, eu passo por esse critério de autocrítica sempre para eu retomar o que eu acredito, mas dentro da academia isso é muito mais forte, né? Então, ainda bem que existem pessoas, existem pessoas que estão refutando isso, que buscam o conhecimento, falando, não, vamos pela verdade de expressão e tudo mais, mas ainda assim existe essa camada aí que tem um critério muito seletivo do que é arte. Isso, né? Eu acho que vocês falaram bem, assim. Eu acho que, em relação à academia, assim, eu tenho uma relação que eu concordo com vocês, não tem nem como discordar, mas ao mesmo tempo foi em letras, eu fiz letras de 2006 a 2009, 2010, acho que eu estou errando as datas, os anos, mas é por aí. Que eu comecei a trabalhar no meio do curso, enfim. Mas foi em letras que eu comecei a aprender a quebrar uma série de coisas assim. Então, tanto a respeito de gramática, né, do status da gramática que ainda existe hoje, mas ao mesmo tempo a gente está tentando quebrar, quanto, quanto a respeito de arte também. Então, eu acho que a academia é esse lugar meio complexo, né? Tanto a gente está aqui no evento da USP, né, da Faculdade de Saúde Pública, então a gente também está fazendo parte disso, né? Você também é academia. Então, eu fico muito feliz quando vejo essas coisas e é com essa galera que eu colo, entendeu? Porque eu acho é isso mesmo, assim, eu acho que é muito interessante quando você tem a possibilidade de acessar um espaço de poder, que é a faculdade, por mais que seja um poder que ultimamente tem sido praticamente, né, desconsiderado por uma série de pessoas que também estão em outros espaços de poder, poder executivo, por exemplo, mas eu acho que quando você consegue acessar um pedacinho desse espaço de poder, você também desconstruir isso, você tentar redistribuir isso, e você inclusive aprender o que as pessoas falam daquela arte tida como, né, clássica e perfeita e valorizável, e ao mesmo tempo você conseguir também entender como é que você aprendeu sobre isso, você também aprende sobre essas outras expressões, né? Você leva isso para a faculdade também. Eu acho que esse movimento é muito interessante também, assim. Nesse ponto eu devo muito à faculdade, que foi que me ajudou a fazer críticas, por exemplo, não sei, a certos aspectos de Monteiro Lobato, por exemplo, sabe? Eu não imaginaria que um professor meu, que sabe, ia falar sobre... Então, assim, isso foi muito interessante, assim, para mim, aprender esse tipo de coisa, né? Agora, a respeito dos quadrinhos, foi só fora mesmo. Então, tem esse lado, né? Acabou não, não existindo muito lá dentro. Para mim eram coisas diferentes, assim. Mas eu espero que esses saberes também, né, eles sejam mais reconhecidos, porque, gente, é muito real. Eu tenho um amigo que ele está com o perfil Yorgut, e ele está com um livro no Catarse, até chamado Sertão, Retalhos de um Coração que Sente Muito. E ele fala assim, fala, poxa, nesse tempo de pandemia, as pessoas querem tanto arte e elas têm respondido tão bem àquilo que ele está produzindo, que é algo bem sentimental, e ele é gay, nordestino, sabe? Então, assim, tá nesse elo também. E ele chamou 10 artistas para o livro dele. E ele falou que os 10 artistas, sem que ele pedisse, estavam fazendo coisas, de certa forma, confessionais ou que refletissem o que eles estavam vivendo na pandemia. É isso, gente. A arte é isso o tempo todo. É bom para quem se identifica e vai ter aquele referencial de falar, poxa, sou eu. Muita gente comenta assim, né? Sou eu. E não é você, mas também é você, sabe? Também é tudo isso. E também é muito bom para o artista mesmo. Acho que é o que alimenta a gente. Então, eu espero que a academia cada vez mais se abra mais a esse tipo de coisa, né? Porque tem muito conhecimento a se estudar também sobre isso, né? Isso que é muito que me apaixona, assim, a minha cabeça de nerd, de estudante. É isso que eu acho maravilhoso, né? Tudo tem história também. Não é porque são histórias consideradas, não é porque são histórias de pessoas de minorias, por exemplo, são histórias de pessoas negras, são histórias de pessoas dos povos originários, sabe? Não é porque é isso que você tem o direito de desconsiderar ou de tratar como se fosse algo menor, né? Mas eu devo muito à minha faculdade por isso, assim, letras na UFBA, pelo menos quando eu fiz, e imagino que ainda hoje devo muito, assim, muito mesmo. Ai, maravilhoso, Tom. Sim, sim. E assim, a gente vê movimentos, né? Movimentos acontecendo, reconhecendo, tanto que
acho que foi 2018, 2017, eu participei de uma jornada internacional de histórias em quadrinhos, que é assim, é todo mundo fazendo pesquisas sobre histórias em quadrinhos, sabe? Acho muito legal isso. Mas eu acho que é muito importante da gente pensar sobre isso, que pelo menos na saúde, aí eu posso falar só da saúde, né, que é a área que eu pelo menos estudo, você vê isso quando você entra, não, quadrinhos não entra na saúde, tipo, não, ilustração, não, música também não. Nada disso é saúde, sabe? Nada disso tem a ver com saúde. Não é um discurso também assim do tipo, nós desconsideramos a arte, mas você percebe que é isso, sabe? Se você cita, por exemplo, Linda Quebrada, para você falar sobre performatividade de gênero, alguma coisa assim, ah, tá bom, mas você não vai citar nenhum autor, ninguém que escreveu um livro, sabe? Você vai citar só uma cantora, né? Então, eu acho que, pelo menos na área da saúde, na academia, eu percebo ainda essa dificuldade de perceber que existem coisas sendo produzidas no mundo que às vezes a academia ainda não está fazendo, né? E aí, por conta disso, como ainda não está dentro desse circuito acadêmico, científico e tudo mais, acho que é um pouco desconsiderado. Mas o Joe falou de uma coisa muito interessante, e o Tom também, né? Mas é sobre essa questão também de representatividade dos corpos, né? E tem um quadrinho do Tom sobre as coxas grossas que eu achei fantástico, fantástico. E, assim, achei maravilhoso. Você quer falar um pouquinho, Tom? Também tem isso, né, de que a arte não só ela está falando sobre representatividade de identidade de gênero, orientação sexual, mas do próprio corpo, né, as próprias formas e de preconceitos estruturais que também, né, atravessam a gente, que às vezes a gente nem percebe, principalmente quando a gente não está dentro desses grupos, né, que são vítimas dessas estruturas, né? É, eu acho que essa questão do corpo é uma questão que eu vou cada vez mais trazer para os Pássaros Rebeldes, porque é algo com o qual eu lido de alguma forma, ou lidei, né? Então, eu tenho meus rabiscos aí escritos a respeito disso. Mas esse eu achei tão curioso, porque foi do Twitter também, há um tempo, há anos eu escrevi um tweet, assim, com essa brincadeira, né? Ah, a estrada é longa, mas eu tenho coxas grossas. E assim, e engraçado, porque tudo bem que a gente pode pensar coxas grossas como sendo uau, coxas malhadas. Não, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de ser gordo, eu tô falando de ter coxas grossas, tô falando das pessoas comentarem sobre isso quando a gente é pequeno, passar a vida comentando sobre isso, enfim. Então, é um pouco pegar e dar uma alterada nisso, né? Mas eu acho que é muito interessante isso, né? Ver esses corpos aparecendo assim em obras artísticas que de alguma forma não, a gente sabe que na nossa comunidade, principalmente a parte gay, por exemplo, ainda tem assim um apego muito grande a certos formatos de corpos, né? A gente vê isso em aplicativos, a gente vê isso em uma série de coisas. Mas ao mesmo tempo, essa comunidade também tem esse poder assustador e rebelde que pode ajudar a quebrar isso, né? E eu acho que vem ajudando também. Então, a gente tem outras comunidades, como dos ursos, né? E dentro da comunidade dos ursos tem problemas, mas ao mesmo tempo tem também a galera que está ali. Então, eu acho muito legal que apareça isso. E essa arte acabou sendo, dando uma viralizada, sabe? Eu acho que ela é a segunda mais curtida do Instagram dos Pássaros. E a primeira era um beijo entre um personagem e outro personagem que ele é uma pessoa com deficiência. Então, assim, de alguma forma, acho que as pessoas meio que querem enxergar algumas coisas que elas não estavam vendo, assim. Elas querem enxergar alguns tipos de corpos que elas não estavam vendo. E sobre essa das coxas grossas, a quantidade, eu acho que as pessoas entenderam na hora, as pessoas para quem essa arte eu acho que se direcionou. Muitas mulheres escrevendo, e escrevendo e falando assim, nossa, teve uma que falou que ela viu segunda-feira a arte, ela falou, nossa, ganhei minha semana, eu vou passar a pensar assim na minha semana. Então, isso é muito curioso, né? A gente quer muito se ver representado, a gente é bom também para treinar o olhar, então a gente enxergar como beleza ou como objeto de apreciação artística alguém que a gente não está acostumado, eu acho que isso ajuda muito a gente, mesmo que a gente não seja gordo, que não seja, enfim.
E é isso, né? Eu acho que é muito legal que isso aconteça. Às vezes, e eu até comentei sobre a coisa do cancelamento, eu só fico meio assim porque, às vezes, a forma que a gente achou para lidar com a gente foi através do humor e através do riso. E aí você é psicólogo, você que consegue falar sobre isso melhor do que eu, mas assim, pode ser muito útil às vezes para uma pessoa, mas pode ser muito danoso para outra ler. Então pode soar gordofóbico, por exemplo, quando você faz uma piada com você mesmo sobre seu corpo gordo, por exemplo. Então, então é nesse sentido que eu falo, assim, como às vezes você se expressar, quando você vai colocar no mundo, você fala, mas talvez aquela outra pessoa leia isso de uma outra forma. Mas, de qualquer forma, eu acho bem interessante que esses corpos apareçam, né? E protagonizem essas formas. Eu ainda pretendo fazer mais coisas, assim, porque eu já me animei, eu falei, opa, eu tô vendo que tem público para isso. Sim, maravilhoso. Não, é sempre esse cuidado, né? Como acho que o Jonathan já tinha comentado, você já tinha comentado, esse cuidado do que a gente vai jogar no mundo, né? E vocês acham que, por exemplo, a arte para vocês, pelo menos as ilustrações, elas funcionam como o John falou, né? Como uma válvula de escape, mas vocês acham que no futuro vocês pretendem utilizar mais, além de uma válvula de escape, além de um passatempo? Vocês acham que vocês têm essa pretensão de profissionalizar, de viver disso? Vocês têm essa pretensão? Pode falar, Tom. Então, a página Desabafos do Joe, eu nunca pensei que ela ia ser uma página permanente, assim. Admito que sempre tenho em minha mente, parece que ela é temporária. E talvez eu esteja me sabotando um pouco, ou não, ou me enganando, porque eu sempre acho, não, uma hora vai parar, eu vou ficar bem, minha mente vai dar uma sossegada, mas conscientemente a gente sabe que não funciona assim, né? Então, eu acredito que ela vai ficar lá. Eu tenho sempre essa oscilação até na forma de sentir. Tem períodos que eu publico, às vezes mais de um por dia, ou um dia atrás do outro, e daí às vezes eu vejo que alguma coisa não foi muito legal assim. Eu falei, nossa, isso pode fazer mal para alguém, daí eu arquivo, daí eu deixo quietinho lá. Mas daí eu sempre penso que vai muito de acordo a seu estado psíquico, assim, sabe? Será que agora é a hora de postar isso? Eu tenho um monte de tirinha assim guardada. Tirinha não, né? Desenhos guardados. E daí eu fico assim pensando e eu gosto só de postar aquilo que eu tô sentindo naquele momento, sabe? Às vezes tem um desenho que eu só passei, tô sentindo isso, vou pôr. Mas eu nunca gosto de postar coisas por postar, assim. Eu gosto de postar quando tô sentindo. Então, como eu sou uma pessoa, eu sempre acredito que eu sou uma pessoa muito constante em desenvolvimento, em construção e tudo mais, eu acredito que a página, mesmo que eu acredite que ela tem uma validade, eu vou sempre deixar lá, mesmo que o Instagram não entre mais em uso, daqui a alguns anos possivelmente sim, né? Porque tudo vem e vai, tudo vem e vai. Eu vou deixar como um relato só daquele meu período de vida e como minha mente borbulhou, como coloco na descrição. Tanto que essa frase, né, desse rabisco de uma mente borbulhante, ou borbulhante, veio de um livro chamado Feios, que eu me interessei por esse livro por causa do capítulo, por causa do título. Eu falei, nossa, só uma palavra, assim, e chama atenção, assim. Eu fui ler e é uma ficção meio absurda relacionada a uma revolta de uma personagem relacionada ao sistema que ela estava inserida, assim. E ela citava muito isso, que a mente dela borbulhava. Eu me identifiquei muito com essa palavra, assim, e eu percebia que o Desabafos tinha tudo a ver com isso, que era uma indignação com o que eu sentia, com o que eu via, com o que eu percebia, e ele se tornava um desabafo. Mas é mais por esse lado, assim. Eu tenho muita vontade de imprimir e deixar, sabe, fazer uns quadrinhos legais, mas é mais para questão própria. Eu não penso em no futuro ter algum projeto. Eu tenho vontade de seguir com projetos do livro e talvez no livro eu coloque alguns desenhos, mas com os desabafos do jogo eu quero deixar ali só como um relato mesmo.
Mas Joe tem essa coisa, né? Quase uma aura diáfana, assim, né? A pessoa é quase assim, daqui a pouco some e tal. Dá exatamente o efeito oposto na gente, né? A gente fala, não, eu quero tudo agora, eu quero pintar tudo. Que pessoa. Mas eu, assim, para mim, os pássaros sempre foram muito. Eu falava isso no começo, né? Que eu estava fazendo para mim. Eu quero que se mantenha um pouco assim, em um certo nível, porque eu acho que, então assim, eu ainda quero assim garantir que eu tenho outro trabalho, por exemplo, para poder também não pressionar tanto assim, não passar a ter que produzir coisas porque eu acho que vai ser o que vai fazer sucesso ou porque vai necessariamente me manter, fazer sobreviver, por assim dizer. Mas aí foi passando o tempo e eu mantenho um pouco esse pensamento. Mas hoje eu quero tudo com os pássaros, sabe? Porque eu acho que esse ano, principalmente, eu acho que eu cheguei num ponto interessante entre o que eu estava vivendo, em termos de saúde mental mesmo. Ironicamente, eu me senti melhor no momento que o mundo dá uma explodida, né? De outras formas, na verdade. É, mas eu falei, não, acho que eu quero. Poxa, quer dizer que eu vou fazer minha arte, eu vou me divertir com ela, eu vou processar as minhas questões, eu vou poder me vingar de algumas experiências até, e ganhar dinheiro com isso. Então, assim, parece ótimo, sabe onde é que eu assino? Então, um pouco isso. Eu acho que para mim pode ser uma boa forma, assim. E eu estou me divertindo tanto, sabe? Eu acho que esse lado dos Pássaros Rebeldes eu não esperava, né? Que é um lado assim de, tá bom, vamos tentar levar isso para um nível de tornar algo comercial, digamos assim. Então eu comecei a vender um print lá no Instagram e ver as pessoas interessadas, né? De ter uma imagenzinha de um beijo, né? De dois personagens gays, assim. Nossa, isso me deu sabe? Eu falei, eu quero, eu vou fazer da melhor forma, eu vou colocar coisinhas bonitinhas no pacote, eu vou, sabe, quero colocar dinheiro no pacote, as coisas da minha casa no pacote. É, então, sim, eu quero, sim, respondendo a sua pergunta, eu quero muito desenvolver mais isso, desenvolver mais também aspectos de escrita. Eu acho que, por mais que, enfim, eu deva me considerar ilustrador também, eu gosto mais talvez de quadrinista ou de cartunista, porque eu me vejo mais como uma pessoa que conta história mesmo. É isso que eu queria fazer desde pequeno, não importa a mídia. E o quadrinho é muito legal porque a gente trabalha com imagem, trabalha com tudo e é barato, né? Assim, relativamente. Eu comecei a publicar desenhando, tirando foto e jogando no blog. Então, assim, não é de graça, a gente sabe, mas no final das contas eu acho que isso, enfim, foi mais ou menos isso assim que eu comecei, mas hoje em dia eu pretendo sim levar isso para outras mídias de alguma forma, né? Então eu tenho meus sonhos, minhas ambições, assim, eu pretendo sim. E quem estiver interessado também pode entrar lá no Instagram, super, ó, siga Pássaros Rebelde no Instagram, Pássaro Rebelde no Twitter, fazendo a propaganda, né? Vai no Tinder também, Tem que provavelmente eu vou fazer, estar lá no Tinder, tem que já dá um. fazer. Aliás, eu falei no começo, mas é bom relembrar que a gente pegou algumas artes do Joe, do Tom, e nós fizemos uma exposição virtual. Porque no ano passado, aqui no Baforal, nós fizemos na faculdade, e a gente convidou alguns estudantes da própria Faculdade de Saúde Pública, né? E aí a gente colocou as artes que essas pessoas produzem, a gente colocou nos painéis, né? A gente pediu emprestados painéis, pregamos lá com fita dupla face. E aí, esse ano, com a questão de distanciamento social, pandemia, a gente falou, e agora? E aí eu falei, vamos tentar fazer uma exposição virtual, né, com alguns artistas. Claro que assim, né, a gente vai fazer isso paralelo a tudo que a gente já faz, né, então de estudar, de pagar boleto e tudo mais. E a gente conseguiu fazer, né, foi a primeira experiência que a gente teve, fizemos com as artes do Tom e do Joe, tá no site do CEPAS-1, fsp.usp.br/CEPAS-1, e ficou bem legal, eu achei que ficou bem interessante, né, interativo. O Tom, ele fez uma audiodescrição de todas as artes, ficou lindo, lindo demais, lindo demais.
já apareceu um monte de gente interessada por conta desse sotaque, falou, gente, que voz é essa? Quem é que está falando? Meu Mas Deus. além disso tem as redes sociais, que a gente já falou várias vezes aqui, mas que é muito legal de citar, né? Que é no Instagram do Tom, é o Pássaros Rebeldes, @Pássaros Rebeldes, e do Joe, é @Desabafos do Joe. E lá tem todas as artes dos meninos, que são lindas, maravilhosas. E é isso, né? Você bate o primeiro olho, às vezes pode achar estranho, pode achar um pouco ingênuo, mas a hora que você lê, você abre, você começa a ver, nossa, é genial, são geniais mesmo, são lindas. Ai, E vocês gostariam de falar alguma coisa, que acho que a gente já vai precisar encerrar por conta de horário, né? Mas queria primeiramente agradecer muito, muito a vocês terem aceito o convite. É isso, né? A gente conseguiu marcar essa live, apesar de todas as coisas que vocês estão fazendo, apesar de aula que o Joe está fazendo, as aulas que o Tom dá. Então a gente conseguiu marcar, a gente conseguiu ajustar os horários e tudo mais. Mas queria agradecer muito essa disponibilidade, a vocês terem aceitado participar e não vejo a hora também de sair a vacina para a gente poder ir visitar o Tom, né, Joe? A gente vai, né? já coloca o colchão aí na sala. Salvador tá esperando vocês. E também queria agradecer ao pessoal da TI que está organizando todo o Baforal, está dando esse apoio para a gente, que está fazendo toda essa transmissão ao vivo para a gente. E a gente não manjamos nada, mas eles estão dando conta para a gente. E agora fica aberto para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, qualquer coisa que vocês quiserem falar, alguma coisa que talvez não deu tempo ainda, né, de perguntar, porque parece que não, mas o tempo voa, né? É. Eu acho que é agradecer mesmo, né? Eu acho que para mim eu fiquei super feliz com o convite. Primeiro eu estar falando com vocês, eu não conhecia a Michelle, eu conhecia a Joe. Joe é essa pessoa, né, Michelle, que é esse príncipe, é essa pessoa que é corajosa, é determinada e arrasa, sabe? É gentil pra caramba, que é uma característica que eu acho que está muito em falta. Às vezes a gente fica tão concentrado em ser artistas e o melhor e crescer no Instagram e de repente você vê uma pessoa assim que está no outro patamar assim e que é gentil. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes falta e é ótimo poder dividir essa live com ele também. E obrigado pelo convite, porque também é uma oportunidade de a gente pensar sobre nossa própria produção também. Então, eu te agradeço muito por isso. Gravar os áudios da exposição, por exemplo, foi fantástico, porque eu estava pegando tiras de 8 anos atrás, sabe? E lembrar coisas que inspiraram aquilo foi muito bom. Então, eu te agradeço por isso também. E a todo mundo aí que tenha assistido. É isso. Obrigado. Eu também quero agradecer imensamente o convite. Nossa, é uma honra dividir aqui esse espaço com vocês dois. O Tom, que eu conheço, o Michel, que eu conheço. Gente, é um privilégio muito grande estar nesse espaço. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui, inclusive. Eu agradeço muito a organização do evento, foi fantástica. O pessoal da TI também, dando suporte desde o início também. O Michel, que fez tudo com muito capricho. Eu agradeço mesmo. Eu vou sair daqui com outro olhar, assim, porque a gente discutiu várias questões que me deram umas iluminações muito boas, assim, em relação a novos projetos que eu posso fazer. E também sobre a mesma questão que o Tom falou sobre... Eu tive um olhar para trás, assim, o que me levou a fazer aqueles desenhos, me trouxe essa percepção, assim, de quanto a gente caminhou, né? Então, só tenho a agradecer, gratidão imensa. Ai, obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. É maravilhoso ouvir vocês. Eu também saio com outras percepções, com outras reflexões, né? Eu acho que essa troca, ela só faz a gente aprender, a gente crescer. E acho que eu fecho com o Tom. Realmente, conhecer o Joe é uma outra questão, é um outro patamar de pessoa, é um outro patamar de gentileza que realmente está faltando, não só a questão de gentileza, mas essa questão de se dispor, né, até porque eu reconheci o Tom a partir do Joe, então essa facilidade de produzir conexões entre as pessoas, né, e quem conhece a história do Joe sabe.
Tá? Então, eu queria agradecer, pessoal. O pessoal da TI agora vai passar um vídeo para encerrar, mas muito obrigado também para quem assistiu. E a gravação do vídeo vai ficar disponível depois no YouTube, tá bom? Um beijo para todo mundo. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado por assistirem. Valeu, valeu. Beijo, beijo, beijo.